Eu não sou advogado, mas depois de ver um deles virar à noite copiando petições modelo, abrindo o site do TJ 20 vezes e ainda reclamar do Word travando para escrever a porra da petição, eu decidi gravar esse vídeo. Eu criei um assistente IA que consulta o processo diretamente do tribunal, entende o contexto do processo e tem a possibilidade de escrever petições. Zero código, tudo funcionando à base do N8N e do Lovable para a gente construir uma interface mais amigável. Você só precisa conversar com o seu agente, apertar um botão e ele vai fazer todo o trabalho pesado por você. Se você tem interesse em ver isso funcionando, eu te convido a ficar até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Fechou? Então, simbora! Bom, eu quero contextualizar um pouco melhor esse vídeo. Para quem não acompanha aqui o canal, para quem acabou de chegar, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, você não viu o meu primeiro vídeo, né? Provavelmente, que eu trouxe aqui no canal sobre um assistente jurídico. Basicamente, essa aqui era a arquitetura que eu utilizei naquele vídeo e aquele vídeo deu muito certo, a galera gostou bastante, interagiu muito bem nos comentários e tudo mais, eu achei muito da hora. Então, eu decidi gravar meio que uma parte 2 daquele vídeo, só que um pouco mais sofisticada. Basicamente, o que a gente tinha naquele cenário daquele primeiro vídeo era o quê? Um assistente jurídico, que ele era conectado a uma tool externa, né? Ou seja, uma API pública, no caso, era o DataJude. E o que ele fazia? O nosso usuário poderia pedir para ele consultar um processo e o nosso assistente ia enviar o número do processo para a nossa API pública. Ela, por sua vez, iria retornar as informações sobre esse processo para o nosso assistente. Ele formulava uma resposta bonitinha, né? Um texto bonitinho e respondia para o usuário final. Isso aqui por si só é muito bom. Vai economizar um tempo para você, pode te ajudar no seu dia a dia, com certeza. Porém, essa solução ela já está levemente ultrapassada. Hoje em dia nós queremos construir fluxos cada vez mais otimizados e com mais funcionalidades. E pensando em construir um app que realmente deve ser um assistente jurídico, e só essa funcionalidade não dá conta de suprir toda a demanda que um advogado precisa hoje em dia. Claro que, assim, eu não sei nada sobre esse ramo, tá? Mas a gente consegue deduzir, dando uma leve estudada sobre o assunto, que existem muitas soluções que a gente pode construir para esse nicho. Bom, e o que eu pensei para o vídeo de hoje? Em construir algo um pouquinho mais complexo. Basicamente, a gente vai ter aquele mesmo assistente jurídico, porém, ele vai delegar tarefas. Ele vai ser tipo um agente coordenador. Ele tem duas rotas principais. Se você quer consultar processo, ele vai vir por essa rota da esquerda. Se você quer escrever uma petição, ele vem por essa rota da direita. Esse nosso agente de processos aqui, ele funciona igual ao do primeiro vídeo, tá? Então, ele recebe um pedido para consultar um processo, ele envia o processo para a API e a API devolve as informações do processo e ele vai devolver para o nosso assistente coordenador, que por sua vez vai responder o usuário final com as informações do processo. Então, até aqui, igual o último vídeo. Igual. Mais ou menos, tá? Porque a arquitetura que a gente construiu ficou um pouquinho diferente. Já aqui na direita, a gente vai ter esse nosso agente de petições. Então, o que ele vai receber é um contexto. Então, o contexto do processo para ele entender como que ele vai fazer essa petição. E ele vai gerar e devolver uma resposta para o nosso coordenador, para o nosso agente principal. Que, por sua vez, vai devolver aqui, ó, a petição ou o processo, no caso, né? Depende do que você pedir. Numa visão geral, isso aqui é uma solução mais aceitável do que essa primeira que a gente construiu. E é como eu falei, se vocês deixarem um bom feedback nesse vídeo, eu posso trazer algo mais complexo com mais funcionalidades. Bom, chega de enrolação, vamos ver como é que essa porra tá funcionando, porque é isso que vocês querem ver, né? Pedir para ele consultar um processo aqui para vocês, tá? Consulte o processo tal. Beleza? Então ele vai demorar aqui um pouquinho para processar isso, né? Ele vai delegar essa tarefa para o nosso assistente responsável por somente consultar processos, né? Então ele tá jogando essa tarefa para cá. E esse agente, ele também tem que consultar a API e depois devolver a resposta. A API devolve a resposta para ele e ele devolve a resposta para esse aqui de baixo, que por sua vez devolve a resposta para a gente. É um puta caminho, né? Mas por isso que demora um pouquinho. A gente até consegue conferir as execuções, conseguimos conferir ali
última execução já foi finalizada 26 segundos. E esse aqui foi o resultado, tá bom? Segue a análise detalhada do processo solicitado. Classe do processo, tribunal, data de ajuizamento e últimas 5 movimentações. Me perdoe, eu não entendo nada sobre isso, mas tá na mão. Até que parece ser um resultado agradável, né? E ele dá algumas recomendações que eu pedi para ele fazer isso. Se você quiser, você pode tirar isso do prompt. Lembrando que todo o material tá gratuitamente disponibilizado aqui na descrição, é só você pegar e ser feliz. Por isso que eu falei, você pode tirar essa funcionalidade se você quiser. Bom, realizar exame detalhado da petição apresentada em 20 de 5 de 2025 para verificar se consiste em recurso cabível, como embargos, não sei o que. Caso a petição não altere o panorama, não sendo recurso apto, não sei o que, recomendo se arquivar ou encerrar o processo internamente, pois a fase recursal principal encontra-se esgotada no STJ. Então, beleza, ele devolveu todas as informações. Como eu disse, eu sou muito leigo nesse assunto. O melhor dos mundos seria uma pessoa com conhecimento técnico em construir esse tipo de coisa com uma pessoa com conhecimento jurídicos, né? Tipo um advogado mesmo. Porque daí a gente consegue combinar o melhor dos dois mundos e construir algo que realmente gera muito valor. Então, ele dá uma recomendação aqui de fazer uma petição. Eu nem sei se faz sentido gerar uma petição para esse processo, mas eu vou pedir para ele gerar. Gere uma petição. Eu acho que você especifica, né, o que você quer na sua petição. Eu acho que não é só assim, tipo, gera uma petição aí para mim, por favor. Porém, ele vai escrever uma aqui, tá? Novamente, nós conseguimos verificar que ele está executando aqui, porém, dessa vez, ele tá jogando para esse caminho de cá, né? O nosso assistente de petição. Então, ele tá recebendo o contexto daquele processo, tá? Por isso que ele vai escrever uma boa petição e devolver a resposta pro principal, que vai devolver a resposta pra gente. Vamos ver, ainda tá executando. Essa da petição talvez demora um pouco mais do que a outra. Logo eu vou mostrar pra vocês cada módulo que eu configurei no N8N para vocês entenderem como que tá funcionando cada pedacinho. Execução finalizada. Parece que a gente teve um problema na nossa ferramenta. Descobri qual é o problema. Quando eu tô gerando a petição, eu faço um PDF dessa petição, né? E o nosso assistente, ele devolve um link pra gente visualizar esse PDF que ele criou. Só que eu encurto o link, né? Porque vem uma caralhada muito grande assim. O problema que eu tive foi um too many requests nessa ferramenta, tá? Pra gente encurtar o link. Então o que eu vou fazer é trocar de conta. Eu tô utilizando aqui uma conta gratuita. Eu não utilizo isso, então não faz sentido pra mim. Mas eu vou só ajustar esse problema rapidamente e eu volto. Maravilha, eu troquei minhas credenciais, então agora é pra funcionar. Tente novamente, por favor. Foi nessa tua aqui que deu um erro, né? Logo eu vou especificar pra vocês tudo que tá acontecendo nesse fluxo. Eu só quero mostrar como que ele tá funcionando antes. Maravilha, então dessa vez funcionou corretamente. A gente vai descobrir agora entrando no link. Então a gente pode copiar isso aqui. Bom, esse aqui é o resultado entrando no link que ele enviou, tá? É aquilo que eu falei, eu não sou advogado, né? Então eu não sou do nicho, não entendo muito sobre. Porém, eu acho que esse resultado é bem satisfatório, pelo menos visualmente, né? Mas você pode adaptar para a estrutura que você utiliza. Você pode aplicar regras no prompt para o seu agente fazer ou não fazer coisas específicas. Mas acredito que o resultado final fica muito interessante. Agora o conteúdo, isso você pode adaptar facilmente. Maravilha, então agora a gente verificou como que ele está funcionando 100%. Vamos entender dentro do N8N o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, maravilha. O que acontece é, quando eu criei aquela interface do Lovable, eu pedi para sempre que a gente enviasse uma mensagem no chat, ele fizesse uma chamada de webhook, um HTTP request para esse webhook aqui, que eu configurei. Ele vai receber os dados e jogar para o agente principal começar a trabalhar. Então, os dados vão chegar aqui através do body, da requisição. Então, vem como mensagem, aí a mensagem que eu enviei, né? Essa execução aqui que a gente está vendo é aquela primeira quando eu pedi para ele consultar o processo. Então, tá aqui, ó, consulte o processo tal. Então, isso foi jogado para o nosso agente. Nós podemos dar uma olhada aqui no prompt. Persona, você é um agente de IA jurídico, tá? Ele tem até um nomezinho aqui. Seu papel é ser o cérebro de um time de agentes jurídicos automatizados. Task, receber o número de um processo, delegar a tarefa de consultar processo ao agente especializado, em seguida receber a resposta. A gente passa o contexto, que ele está coordenando o sistema. Específicos, receba um número de processo como input inicial, encaminhe esse número para a ferramenta consulta processual. Então aqui eu estou dando meio que um passo a passo de como ele deve trabalhar. Aqui a gente passa as ferramentas que ele tem disponível. Importante, sempre chame a ferramenta Think para pensar, planejar, decidir antes de tomar qualquer decisão. Prompts podem sempre ser ajustados, tá? Eu sempre estou testando novas estruturas de prompt e aqui no canal acho que vocês já viram um pouco de tudo, tá bom? Então teste aí o que funcionar melhor para você, maravilha, cara. Perfeito, então
Então, o que ele fez nessa run? Consultar o processo, né? Ele jogou para um segundo cenário. Então, aqui, cadê? Esse cenário, ele tem esse esquema. Ele recebe isso aqui como input, número do processo. E o nosso modelo, o nosso agente vai passar isso aqui automaticamente. Ele vai preencher esse campo, né? Beleza, a gente pode conferir o outro cenário. O outro cenário é esse aqui. A gente pode ver as execuções, a última que ele teve. Basicamente, esse aqui é o cenário que eu falei para vocês que é igual aquele primeiro vídeo, tá? Basicamente. Então, ele vai ter um prompt aqui, tá? De que ele deve consultar o processo, devolver uma resposta, né? Detalhando todos os pontos do processo específico, né? Então, aqui ele está conectado naquela tool da DataJude. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo que eu postei sobre isso, vai lá conferir, tá aqui no card, porque lá eu explico direitinho como você usa essa API, tá? Naquele vídeo eu detalho muito bem como você usa essa API. A API é boa? Não, é uma merda, sendo sincero. Vai funcionar? Então, assim, você tem que botar na balança, tá? Se você quer uma coisa que presta de verdade, você vai ter que pagar por uma API que presta. APIs públicas são, no geral, uma merda. Na verdade, não, tô generalizando demais, né? Mas o DataJude não é muito bom, tem muita gente que reclama. Inclusive, naquele vídeo, muita gente comentou falando que era uma porcaria mesmo, sabe? Então, é isso. Fica à vontade para explorar outras APIs pagas. Fechou? Então, esse assistente, ele vai voltar, né, a resposta pro outro lá, né, pro principal. Então, ele mandou aqui, ó, segue a análise detalhada do processo, tal. Beleza. Se a gente for ver a próxima execução, deu erro, porque eu tive aquele erro lá do Bitly, que eu não consegui encurtar o link. Porém, a terceira run, terceira execução que a gente rodou, ele bateu lá em escrever a petição, a tool escrever petição, e o que ela recebe é a explicação do processo. Então, o modelo vai preencher isso aqui, explicando o processo. Então, o outro vai receber essa explicação e vai escrever a petição com base nisso. E também, claro, ele sempre está chamando aqui a ferramenta Think, né, que foi o que a gente especificou. Por exemplo, a resposta dele nessa run aqui foi planejar, seguir, montar o resumo do caso, reunindo todas as informações disponíveis, apesar das limitações nos dados públicos, para enviar a ferramenta de geração de petição, garantir objetividade e clareza, adaptando o texto para a ausência de campos opcionais. Então, esse foi o pensamento que ele teve nessa execução. Se a gente conferir aqui como está funcionando o cenário da petição, e que esse cenário está bem interessante. O que acontece é, esses dois cenários, tanto esse quanto esse de consultar o processo, eles têm esse gatilho aqui, vocês repararam, né? Esse gatilho, basicamente, é o que a gente consegue fazer esse fluxo virar uma ferramenta do nosso agente principal. Então, essa tool chama um outro workflow dentro do N8N, né? Então, ele recebe os dados aqui do agente. Maravilha! Os dados que ele recebeu aqui foi a explicação do processo. Processo, explicou certinho. Beleza, a gente vai ter um primeiro agente que ele vai ser responsável pelo que a gente pode conferir aqui, ó. Sua tarefa é elaborar o esboço detalhado da petição com base no cenário processual fornecido. Você não deve redigir o texto, apenas o esboço, tá? Então a gente passa o formato aqui para ele. Inclusive, você pode adaptar isso aqui para o jeito que você trabalha. Gosto sempre de reforçar essa ideia. O próximo, então, ele vai ser responsável por escrever o conteúdo em si, né? Sua tarefa é redigir uma petição completa de cumprimento de sentença. Então, ele vai gerar essa petição, o texto dela inteira. O que a gente vai fazer é jogar para esse módulo de Markdown to HTML. Então, a gente vai converter o texto dele que está em Markdown para HTML. Por quê? Porque a gente vai querer criar um PDF. E eu vou utilizar esse PDF com API. Então, eu recomendo que você utilize também se você quer essa funcionalidade, tá bom? Eu estou utilizando uma conta gratuita. Sendo bem sincero, eu não sei qual é o limite deles, tá? Mas explora, dá uma testada aí que vai ser muito interessante. Aqui a gente está passando o HTML, então, que a gente converteu, né? E ele vai gerar o PDF de acordo com esse HTML, é claro. Beleza. Depois disso, ele vai disponibilizar um puta link gigante, né? Mas a gente não quer um link gigante, a gente quer um link pequeno. Por isso que eu tô encurtando o link por essa API aqui, tá? Maravilha. A gente envia a URL e ele vai encurtar. Olha o tamanho da URL para você ter noção. Por isso que a gente tá encurtando. Ele vai devolver desse tamanhozinho aqui, né? É isso que tá acontecendo, tá? Esse último módulo aqui serve só pra gente setar o link que vai ser a resposta dele pro nosso assistente principal. Lembrando que eu tô disponibilizando todo esse material aí na descrição. É só você pegar, baixar e importar para os seus cenários, tá bom? Você vai precisar criar 3 cenários aí no N8N. Se você quiser, você pode optar por utilizar isso somente dentro do N8N, né? Por exemplo, tirando isso aqui, botando um módulo de chat, é uma possibilidade. Só que se você quer algo parecido com isso, você vai ter que utilizar o Lovable. E o Lovable é bem simples de se utilizar, conversando ali com ele sem
ter muito conhecimento técnico, você consegue construir uma aplicação completa bem legal. Então é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje para vocês. Fica à vontade para pegar esse material gratuito aí embaixo. Fica à vontade também para dar uma olhada no site da minha agência, caso você tenha interesse em contratar serviços de automação e IA. Tem coisa muito boa vindo aí pelo canal, tá? Então acompanhe que em breve nós vamos ter coisas excelentes. Vocês vão gostar demais, tá? Então é isso, eu quero saber também sobre o que vocês acharam desse vídeo. Eu quero muito ver o feedback de vocês, tá? Deixa aí embaixo se vocês querem continuar vendo vídeos de direito aqui no canal, voltado para esse nicho, né? Soluções mais completas, tá? Qualquer coisa, dúvida, sugestão de vídeo, fica à vontade, os comentários aí é o espaço que a gente tem para se comunicar. Gera engajamento, você me ajuda, eu ajudo vocês, todo mundo sai ganhando. Deixe sua curtida também, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa a notificações, todas essas coisas legais aí que eu sempre peço para vocês, tá? E também compartilhe com quem valoriza esse tipo de conhecimento ou tá em busca de uma solução desse tipo. É isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, valeu!